Deus abençoe, queridos amados, Igreja Santa do Senhor, povo bendito, povo abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo, Deus é um Deus misericordioso, acolhedor, um Deus reto. A sua palavra, queridos, ela é provada no fogo. E é sobre o fogo da busca dos teus objetivos que eu te convido a nos acompanhar aqui nessa leitura. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 8, diz assim, meus amados, aleluias. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Esta é uma palavra reta. Uma palavra que abre e que fecha, dando para nós a liberdade de criar um contexto. E é sobre a tua vida e a minha vida, a nossa vida, que vamos hoje meditar um pouco na vontade de Deus dentro desse contexto que nós vivemos. Nós temos observado, irmão, que a gente passa horas, dias, meses, até ano, pensando num projeto, meditando numa construção e cria um princípio, uma base mental. Na medida em que nós entregamos nossos caminhos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus nos consagra ao Senhor, dando para nós uma base, que é a palavra de Deus. A base essa, que em cima desta base, o Espírito Santo vai construir um objetivo, um propósito. E Deus, ele vai te dando a palavra. O Espírito Santo vai te revelando a vontade de Deus. E você, com todo entusiasmo, inicia uma obra maravilhosa de Deus na sua vida. Toda a vida de um cristão principiante é maravilhosa. E ele vai muito bem. Porque ele recebe tudo de Deus, sem pagar um tostão. Sem Deus cobrar nada. Ele vai fazendo a sua vida espiritual crescer, melhorar, se limpando, etc, etc. E vai andando. Até que o sol vem. Até que a dificuldade chega. Até que o arroxo começa a estreitar as coisas. E aí é que vai realmente ser considerado o coração desta pessoa. Se tem profundidade no conhecimento de Deus para passar os Jordões da vida, ou se é uma pessoa que é de superfície, que crê apenas no embalo da situação. Então, queridos, a gente tem visto as pessoas se perder na curva da sua vida. A primeira etapa, todo mundo vence maravilhosamente bem, conquista, adora a Deus, prega a palavra, vai para o culto, vai para o ciclo de oração, faz tudo maravilhosamente bem. Mas, o segundo tempo, as pessoas somem, se perdem. São milhões de crentes que se perdem da curva da vida. E você sabe, além da curva, após a curva não tem visão. Ora, se eu sei que eu não tenho visão após a curva, o que é que eu tenho que fazer? Pisar no freio. Eu preciso diminuir a aceleração da minha busca para que eu venha passar a curva em segurança. Mas, querido, o cristão fica demonstrado para Deus que ele negociou o princípio e logo negociou o caráter
é quando ele não desacelera na curva. Ele continua acelerando, achando que tem visão do lado de lá e não tem, irmão. Após a curva você não tem visão. Daí a importância de você desacelerar e pisar no freio, passar bem devagar a curva, passar em segurança e reiniciar a carreira do lado de lá em segurança. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus te abre uma porta, te convidou para a igreja ou no trabalho. Nesse contexto de permanência, nessa porta que Deus abriu, seja igreja para congregar ou um trabalho ou no casamento, você precisa criar um contexto justo. Você não pode agir diferente. O contexto que Deus te deu está na tua mão, não está na mão de Deus. Porque, como a palavra diz, ele é o alfa e o ômega. Ele é abre e fecha. Ele é o princípio e o fim. Mas ele te dá liberdade e direito de agir, porque você é um ser inteligente, para que você venha agir com justiça. Então veja, querido, que na curva da estrada as pessoas se perdem, porque elas, em busca dos seus objetivos, elas negociam princípios, elas negociam caráter. São milhões de crentes sem princípios, sem caráter. Perderam em busca dos seus objetivos. E eles tinham base, ele construiu uma base para conquistar as coisas. Porque não existe conquista sem princípio, não existe isso, irmão. Toda conquista sem princípio é conquista que não tem base. Quem é de Deus sabe que princípio não se troca nunca. Porque trocando princípio, negocia o caráter. Então ele não abre mão do princípio, porque ele sabe que vai abrir mão do caráter. Não há nada que você conquiste que vale a pena você negociar seu caráter. Não se negocia caráter em busca dos seus objetivos, não. A santidade de Deus, ela é pura no início, no meio e no fim. Deus está esperando aqui, como ele está falando, eu sou o alfa e o ômega. Ele está esperando você chegar lá, sem um dedo se necessário, machucado se necessário, mas justo, com a marca da justiça na tua testa, com as tuas mãos limpas e o teu coração puro, a tua boca sendo pura e santa. Aleluia. Porque você não negociou o princípio, você não se vendeu em prol dos objetivos. Hoje o povo de Deus, para conquistar as coisas, esquece princípios, esquece que o seu caráter. Só em busca dos seus objetivos torna a pior das pessoas. E Paulo fala disso. Se nós corremos atrás tão somente das coisas dessa terra, somos mais do que desgraçados. Mas o povo de Deus não atenta para a Bíblia, para a vontade de Deus. Continua negociando o princípio, negociando o caráter. O que importa é alcançar seus objetivos. Não importa como chegue para alcançar. O importante é alcançar, porque eles são tão insignificantes no entendimento das coisas de Deus, que eles acham que alcançando o objetivo deles, que é esse propósito aqui na terra, Deus está com eles. E eles se enganam. Deus não está na tua vida porque Deus te deu uma casa, uma fazenda. Deus te honrou, mas Ele não está contigo por isso. Ele está contigo porque tu guardou a palavra deste livro. Tu guardou a palavra desse livro. E Jesus diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Como é que você vai guardar a palavra de Deus em busca desacerbada das coisas dessa terra? Eu preciso, você precisa, mas não é verdade que você tem que largar a palavra da verdade em busca da tua verdade. Daí porque, irmão, as pessoas, sem perceber, se perdem na curva. Fala para um crente deixar de ganhar, para tu ver o que vai acontecer hoje. Ele deixa de pregar. Ele vai dizer que esse não é Deus, não. Na verdade, ele prega a palavra de Deus, mas não conhece Deus. Porque se conhecesse a Deus, ele deixaria de ganhar para ficar com a palavra. O que Jesus ganhou nessa terra? Não quero aqui espiritualizar tudo, não. Mas alguma coisa eu tenho que tirar para mim. O que ele ganhou nessa terra? A não ser afronta, a não ser desprezo,
blasfêmia, descredo. Um homem que não era digno de estar no meio da sociedade. Foi isso que ele ganhou. Contudo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e ele alcançou esse objetivo, esse propósito. E hoje, ele fala para mim e para você: eu sou o Alfa e o Ômega. O que era e o que é. O que é e o que era. E o que há de vir. Ele virá na mesma condição. Só que, como é que ele vai te encontrar hoje, irmão? Como ele vai te encontrar? Para pensar. Você está achando que o teu dinheiro vai te salvar? A tua busca desenfreada pelo status vai te salvar da ira de Deus? Vai? Não, irmão, não vai. Porque você não tem caráter e você não tem princípio. Você negociou em busca destas coisas. Guarda estas palavras que hoje o Espírito Santo está clamando às alturas. Nas alturas. Hoje Deus está usando o seu céu para alertar você que me ouve. Eu quero ver você entrar no céu com o que você tem. Eu quero ver você bater na porta do céu, palma, para entrar. E Jesus abrir com tudo que você tem. Sem princípio, sem guardar princípio, sem observar o meio. Mas obstinado, feito animal, correu atrás dos seus interesses. Deus odeia obstinação. Um homem obstinado, mesmo ele sendo de Deus, é um homem que não considera a vontade de Deus. A presciência do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo prefere. Isso é um homem obstinado. Que mesmo fazendo a obra de Deus, não para por nada. Porque ele tem um propósito de ganhar, de ganhar, de ganhar. E segue assim. Hoje Deus te avisa e te convida a pensar, a retroceder um pouco. Será que Jesus, no abrir a porta para você, pode considerar que você é homem justo, em todo sentido, e vai chegar lá na frente, na hora que ele tiver que te receber, ele pode dizer: servo fiel, está aqui o alerta para você que me ouve. É tempo de buscar Jesus e acertar as continhas com ele. Amém, Jesus? Graças a Deus.